Então, boa noite, né? Boa madrugada, pelo menos no momento que eu tô gravando agora, tá bem madrugada. Agora, o momento que você tá ouvindo, eu não sei, talvez possa imaginar. Mas não tenho certeza. Então vamos lá. Eu acabei de chegar do culto agora. Na verdade, eu não cheguei do culto. Eu saí do culto e aí passei na casa de um pessoal e depois eu vim pra cá, né? Matei a aula da escola hoje, né? Mas valeu a pena. E aí, eu tava aqui em casa e tal, tomando um chá, né? E por fim me aconteceram algumas coisas no culto hoje que me deu vontade de falar com vocês, entendeu? Sobre essas questões. E é o que, na verdade? Olha só. O que aconteceu hoje no culto foi assim: o sujeito foi lá, tal, teve uma oportunidade. Não vou falar o nome dele, mas dá vontade. É que eu não lembro. Se eu lembrasse, eu falava o nome do infeliz. E aí o que acontece? Ele teve uma oportunidade e aí ele começou. Ele recebeu uma oportunidade para fazer uma oração. Tudo bem, né? Legal. A pessoa recebeu uma oportunidade na igreja para poder fazer uma oração, fizesse a oração. E essa oração ela faz parte da liturgia do culto. Então, todo dia, às 8 horas, todo dia de culto, às 8 horas, eles fazem essa oração dentro de toda a rede de igrejas. Então, é combinado. E legal, né? Tudo bem. Só que aí ele recebeu uma oportunidade e pegou um trecho da Bíblia, porque a pessoa que entregou a oportunidade para ele falou que ele poderia fazer o que ele quisesse ali e tal, e além disso a oração. Aí ele foi fazer uma ministração. Tudo bem também, né? Legal fazer a ministração e tudo mais. É massa, tal. E aí eu tava lá sentado, e aí a gente ficou em pé e tal, todo mundo em pé, a igreja inteira em pé, esperando para poder fazer a oração, e por fim o sujeito não orava. Por fim o sujeito começou a falar um monte de coisa, pegou logo o primeiro texto da Bíblia e começou inclusive a falar o trecho em hebraico. Então foi lá o Bereshit bara Elohim, é a única coisa que eu lembro, né? E depois o resto da perícope que ele delimitou ali, ela tinha uma certa contradição, não batia com o jeito que eu aprendi o hebraico. Mas até aí também tudo bem. O problema maior é que eu vi dentro de toda essa situação uma coisa que me deu vontade de falar para vocês, tá? Que é o que, né? Muitas das vezes as pessoas começam a estudar coisas dentro da teologia ou dentro de qualquer outro segmento de conhecimento. E aí leva para a ministração, e quando está na ministração começa a falar essas coisas e tentando legitimar sua postura dentro da comunidade como um sujeito sabedor de uma determinada coisa. E eu acho isso ridículo, ridículo ao extremo, entendeu? Se você tem titulação, se você é alguma coisa, se estudou, se tem um. Ninguém quer saber do que você sabe, do que você é, do que você deixa de ser. Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Faça o procedimento do jeito que foi pedido para fazer. E aí o que me chamou muita atenção foi isso. A gente ficou cerca de 5, quase 10 minutos esperando o sujeito terminar de fazer uma ministração que não batia. Inclusive o trecho que ele falou estava plenamente errado do hebraico, tá certo? Que é a única coisa que eu lembro, só que é a única coisa que eu lembro certo, entendeu? Mas aí aconteceu isso. Então eu achei assim uma coisa bizarra e aí deu vontade de partilhar com vocês essa questão. A questão primordial é o quê? Primeiro, no procedimento de culto, quem aparece é a sua divindade, é o seu Deus, tá? No nosso caso, Cristo e Yahvé. É ele que aparece dentro do procedimento de culto, não somos nós. Segunda coisa, todos nós recebemos uma habilidade religiosa. Todos nós recebemos uma habilidade para fazer parte dentro da comunidade e edificar a comunidade inteira. Se eu tenho uma certa habilidade para entendimento, para entender a palavra e tudo mais, o outro tem uma outra manifestação. O outro tem uma outra manifestação do poder de Deus. E eu tenho que valorizar ele do jeito que ele é, da forma que ele faz, da forma que Deus
é expressado na vida dele. Isso é o mais importante, né? Se nós somos um corpo, cada um vai ter uma função, cada um vai ter uma habilidade, mas todos serão edificados. E uma outra coisa, não dá para ficar aparecendo porque estudou, deixou de estudar. Vamos aparecer, se é para aparecer com alguma coisa, primeiro, não somos nós que provocamos aparecer ou não, mas que as outras pessoas falem sobre nós, que seja um testemunho vivo à nossa própria vida, que o nosso comportamento de amor, de paz, que a nossa vida no ministério, que a nossa vida como uma totalidade seja a expressão do amor de Cristo, tá? Agora, quando a gente começa a ver esse tipo de comportamento, é uma coisa ridícula, é uma coisa chata, né? E aí, por fim, o culto, que deveria ser aquele procedimento, aquele momento que poderia ser uma coisa bem legal, por fim fica uma coisa maçante. E o sujeito que tentou aparecer, por fim, a única coisa que apareceu foi o ridículo. A única coisa que apareceu. Então vamos fazer assim. Você que está escutando no nosso vídeo, tenho certeza, né, que já entende isso, que já concorda com isso e tudo mais, e vai seguir a vida desse jeito. Porém, se em algum dia, em algum momento, você tiver a fraqueza de agir dessa forma, vai lá e lembra e não age desse jeito, porque não é legal e não te ajuda a crescer de maneira alguma. Beleza? Então vamos seguir desse jeito, tá? Vamos crescer junto na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Tamo junto.